Meus irmãos de Vila Ema, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Quanto tempo, não é verdade? Estou aqui em Manaus há 10 anos e fiquei 11 anos nesse ministério, aí em Vila Ema, onde aprendi muito e fiz muitos amigos, né? Me lembro de todos vocês que estiveram comigo nesses 11 anos que fiquei no ministério. Um grande abraço ao pastor Silas, que sempre me recebeu bem lá no Ministério de Primavera, na igreja ali, né? Agora está aí junto com o pastor Carlos, que o Daniel me contou, que o pastor Carlos agora está aí ao lado do pastor Silas, e eu fico muito feliz por isso. Irmão Edson, meu irmão, um grande abraço, Deus te abençoe. Espero que o Senhor me dê oportunidade de revê-los outras vezes, né? Eu louvo a Deus por esse momento. Não sou muito adepto de estar gravando vídeo, né? Eu não me sinto muito à vontade, né, de estar diante de uma câmera fazendo isso. Mas eu quero aproveitar esse momento para falar com vocês de uma palavra que Deus tem colocado no meu coração nos últimos dias, que eu creio que é uma urgência muito grande. E eu quero estar podendo ministrar essa palavra como se eu estivesse dentro do templo. Eu quero que o Espírito, eu peço que nesse momento o Espírito de Deus, ele venha inundar os nossos corações de seriedade, de desejo de ouvir a sua palavra. Porque é isso que nós estamos precisando, queridos, ouvir e praticar a palavra do Senhor nesse momento tão difícil das nossas vidas. Ok, queridos? Nesses minutos que o Daniel me deu, nesses 20 minutos, eu quero aproveitar para que você abra a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 22. Eu vou estar lendo a versão NVI, que é a nova versão internacional, mas que não vai mudar em nada aquilo que você entende do conceito da palavra. Tudo bem? Então, livro de 2 Reis, capítulo de número 22. Nós vamos aqui estar falando alguns versículos desse livro que conta a história de um jovem chamado Josias, o rei Josias, que começou o seu reinado aos 8 anos de idade. E a palavra de Deus diz que ele começou a reinar aos 8 anos. Obviamente que aos 8 anos de idade, no versículo 1, ele não tinha condição, estrutura física, psicológica, para governar nada. Era uma criança. Então ele tinha tutores que estavam na frente da nação, enquanto ele alcançava a idade maior para estar reinando. E você sabe que o pai dele, o rei Amon, que em hebraico tem o significado de artesão, que não tem nada a ver com o nome de Jeová, foi um péssimo rei. Governou apenas por 2 anos. E no período em que ele governou, a nação entrou em desgraça. Quando você for ler o livro do profeta Sofonias, eu peço que os irmãos depois leiam o livro de Sofonias, você vai encontrar a calamidade que se encontrava a nação de Israel, Jerusalém, no governo do pai de Josias. É por isso que a Bíblia relata, e eu quero ver com você aqui, no verso de número 3, eu vou estar pulando alguns versículos para nós adiantarmos. No verso de número 3, a Bíblia diz: no 18º ano do seu reinado, veja aqui, no 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azarias e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: o que foi que ele disse? Vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o ajuntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas da porta recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor. Eu estou no verso de número 5, tá, queridos? Você percebe, então, que aos 26 anos de idade, no 18º ano do governo de Josias, ele olha para o templo e ele sente no coração que é hora de fazer reformas.
A nação estava vivendo um momento muito difícil economicamente. A nação estava vivendo um momento muito difícil espiritualmente. Eu quero que você olhe o Brasil e veja como nós estamos vivendo. Se você for contextualizar a história, você vai perceber que nós não estamos muito diferentes daquela época. E olha que eu estou lá no Velho Testamento. Eu estou diante de uma história em que um jovem rei, com 18 anos de reinado, ele sente a necessidade de fazer reforma no templo. Deixa eu levar você lá para o Novo Testamento agora um pouquinho, para lembrar do que o apóstolo São Paulo escreveu à igreja de Corinto, na sua primeira carta, no capítulo 3, no verso de número 16, ali 15, 16, 17, quando Paulo diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E que se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá? Vocês não sabem disso? Paulo dizendo à igreja. E quando nós ouvimos essa palavra de reforma no templo, agora trazendo aqui para o Novo Testamento, para as nossas vidas, será que não é hora de fazer reforma? Será que nós não estamos olhando para o templo e estamos tendo a sensibilidade de dizer: é hora de reformar o templo do Senhor? É hora de começar a dobrar os joelhos e pedir que uma reforma seja feita na nossa vida urgentemente, pois do jeito que nós estamos vivendo, do jeito em que está o templo do Senhor, nós não vamos ouvir a trombeta tocar e com certeza não seremos arrebatados. Você já pensou nisso? Você já pensou nisso? Que a não reforma do templo pode nos levar a não ouvir o soar da trombeta naquele glorioso dia que está próximo de acontecer? Você sabia disso? Que somente ouvirão o toque da trombeta aqueles que fizeram reforma no templo. Quero adiantar essa palavra com você. Quando o rei sente vontade e desejo no coração de mandar reformar o templo, ele envia o seu secretário, com o nome de Safã. No versículo de número 8, eu vou adiantar a palavra, tá bom, querido? Ele manda o secretário lá. Veja o versículo de número 8. Então o sumo sacerdote Uquias disse ao secretário Safã. O secretário já chegou lá com o sumo sacerdote Uquias para pedir o dinheiro que estava lá, o ouro, a prata, tudo em prol da reforma do templo que o rei havia mandado. Quando o sumo sacerdote vai prestar conta com o secretário do dinheiro, da prata, que estava lá para a reforma do templo, ele abre um parêntese e faz uma colocação. O que ele diz? Encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Entregou a Safã, que o leu. Você sabe que o sumo sacerdote disse que ele encontrou o livro. É interessante porque essa tradução me coloca um artigo masculino definido o. Eu encontrei o livro, não era qualquer livro, era o livro do Senhor, era o livro da lei, era a palavra de Deus que estava perdida no meio dos entulhos dentro do templo. Você sabia que dentro do templo tem entulho? Tem muita bagunça dentro do templo. E é por isso que a palavra está perdida. É por isso que a palavra ela é até ouvida, mas ela fica na beira do caminho. E aí Jesus no capítulo 13 de Mateus diz que aquilo que fica na beira do caminho, a semente que fica na beira do caminho, vem o maligno Satanás e arrebata para que não entre no coração e não haja transformação na vida da pessoa. Você sabia? Você sabe disso. Eu sei disso. Está na hora de nós entendermos que há uma urgência de fazer reforma.
E quando o secretário pega o livro, ele leu. Sabe o que causou quando ele leu? Nada. Não causou nada na vida dele. Não causou nada na vida dele quando ele leu a palavra. Não causou nada na vida do sumo sacerdote Uquias quando ele viu que era o livro da lei. E ele também com certeza leu e não aconteceu nada, embora sabendo que é a palavra de Deus. Meus irmãos, é lamentável dizer, mas muitos de nós sabemos que a palavra é de Deus, mas muitos de nós não estamos dando valia nenhuma para essa palavra. Ela não está causando em nós nenhum efeito. Tudo quanto a igreja está preocupada nesse momento não é com a reforma espiritual, é com a reforma física. Temos que ter os maiores templos luxuosos, os melhores bancos, com ar-condicionado, com uma grande secretaria, gabinete pastoral. Temos que ter banheiros para as irmãs, para os irmãos. Temos que ter o lugar disso e daquilo. Mas o templo de Deus, que é o templo de morada do Espírito, que é as nossas vidas, está cheio de entulho, precisando de reforma. E o que fazer? Verso 10. Veja, o secretário levou o livro para o rei. Perdão, irmãos. E quando ele leu o livro na presença do rei, no verso 11, o rei rasgou as suas vestes. Perceba a diferença. Na vida do sumo sacerdote não causou nada. Na vida do secretário Safã, a palavra também não causou nada. Mas na vida do rei, causou algo tremendo. Ele se humilhou diante da palavra. E sabe, querido, quando você sente necessidade de fazer reformas no templo do Senhor, você se humilha diante da palavra, você reconhece que precisa mudar. Você reconhece que é hora de ter uma nova visibilidade da vida cristã. Eu olho hoje para alguns cristãos que estendem a mão para mim, me dando a paz do Senhor. Mas quando eu olho dentro dos olhos deles, eu vejo que não há paz do Senhor para me dar. Mas Ele me dá a paz do Senhor como se fosse um bom dia qualquer. E a paz que Ele me dá não é dele, é do Senhor. E ninguém pode dar aquilo que não tem. Veja, nesse momento em que o mundo está passando uma das maiores crises, depois da crise da gripe espanhola de 1918, mas antes, lá em 1348, teve a peste negra. Os historiadores aí que leem vão saber do que eu estou falando. A peste negra foi maior do que a gripe espanhola de 1918. Querido, e a igreja onde está? A igreja está escondida, igual a todo mundo. Sabe por quê? Porque a igreja precisa fazer reforma. A igreja precisa entender que ela está com o templo cheio de entulho e que é hora de dizer: Espírito Santo, vem na minha vida e faz mudança, faz transformação. Eu não quero me preocupar com a economia, eu não quero me preocupar se vou ficar empregado ou desempregado. Eu quero saber de uma coisa, que quando tocar a trombeta, eu não ficarei mais aqui. Com que você está preocupado? Em quem você está colocando a culpa? Olha, se era no Mandetta, o Mandetta já foi. Vai ser quem agora? O próximo secretário de saúde? Vai ser em quem nós vamos apontar a culpa do vírus? Nos chineses que comeram morcego?
Eu não sei, eu não vi, eu não estava lá. O que eu preciso entender como cristão é que o vírus, para mim, não é um vírus, é o cumprimento da palavra de Deus. E eu quero dizer para você uma coisa, você queira acreditar no que eu vou dizer ou não, mas nenhum governo vai dar jeito em nenhum país. Só tem um governo que vai melhorar a vida das pessoas por 3 anos e meio, é o anticristo, e ele está às portas. Logo, logo, ele vai estar entrando e reinando. Sabe por quê? Porque a palavra vai se cumprir. O anticristo vai reinar e vai governar o mundo por 7 anos. Você sabe disso. Aí na Assembleia de Deus você ouve sobre isso. Não está mais na hora da igreja pregar sobre prosperidade. Queridos, eu vejo aqui em Manaus pastores falando disso. É hora de prosperar, que a igreja, Deus vai derramar uma bênção grande. Meu querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, reforme a sua mente espiritual e entenda que é hora de nós dobrarmos o nosso joelho e pedir misericórdia a Deus. Tem misericórdia da nossa vida. Nós não queremos ficar aqui no toque da trombeta. Nós queremos ouvir o soar da tua voz dizendo: vinde benditos de meu Pai, para o local, para o repouso que eu preparei para vocês. É isso que nós queremos ouvir, meu irmão. Mas se o nosso templo não estiver reformado, se a palavra não começar a fazer efeito na nossa vida, se ao lermos a palavra, se ouvirmos a palavra não está causando nada em nós, é hora de reformar o templo. É hora de reformar o templo. Você sabia que no dia de hoje teve cristão que não leu a Bíblia? Você sabia que durante a semana toda cristão não leu a Bíblia? Você sabia que tem gente que só lê a Bíblia quando o pastor diz o livro lá do púlpito e o versículo para ele abrir a Bíblia? E tem mais, muitos cristãos não estão nem levando mais a Bíblia para a igreja. Elas têm que compartilhar com o vizinho lá do lado, o irmão, porque não é porque ela não tem a Bíblia, é porque ela não leva mais a Bíblia. Mas sabe, queridos, não é o fato de não levar a Bíblia, é que a Bíblia não faz mais efeito em mim. A minha vida não faz mais efeito. Eu estou preocupado com o que eu vou comer, com o que eu vou beber, com o que eu vou vestir, se eu vou pagar o aluguel. Agora com essa crise as empresas vão funcionar, não vão funcionar. Tem governo que manda fechar o estado, tem governo que manda abrir. Meu Deus, para onde que eu vou? O que vai acontecer se eu for mandado embora? E Jesus disse: busque primeiro o reino, meu irmão. Eu sei do que você precisa. O Pai sabe do que você precisa, disse Jesus. É hora de reformar o templo. É hora de nós entendermos que há uma urgência de reformar o templo de Deus. Eu quero aqui terminar essa breve palavra e dizer uma coisa para a igreja de Vila Ema, dizer uma coisa para a igreja do Senhor Jesus em todo o Brasil. Não espere nada de nenhum governo. Não tome partido por governo nenhum. Não coloque nas costas do governo Bolsonaro a responsabilidade dele mudar as coisas, porque ele não vai conseguir mudar nada. O seu governo, ele vem do alto. Paulo escreveu aos Colossenses no capítulo 3, no verso 2 em diante, ele diz: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Buscai as coisas que são de cima e não as coisas que são da terra. O que nós estamos buscando? Aonde nós estamos gastando mais de energia? Eu sei que você precisa trabalhar. E eu sei que o emprego que Deus te deu aí em São Paulo foi o Senhor que abriu as portas para você. Mas o Deus que eu sirvo é o Deus que mandou carne para o profeta Elias, através do corvo, do urubu. O Deus que eu sirvo, ele mandou o profeta bater na casa da viúva para providenciar alimento para ele. E depois providenciou para a viúva dentro de uma crise econômica terrível naquele momento. Você acha que o Deus que sustentou Elias
não vai sustentar você. Mas sabe qual é a diferença entre nós e Elias? É que o templo do Elias vivia em constante reforma. E o templo pelo qual nós estamos hoje, colocando diante de Deus para que Ele habite, precisa urgentemente ser reformado pelo poder da palavra. Nós precisamos inculcar isso nos nossos irmãos. Os pastores da igreja precisam entender. É hora de parar tudo e praticar a palavra de Deus. Tem um grupo de gente dentro da igreja, e eu vou falar aqui, irmão Edson, músico, detesta orar e ler Bíblia. Se a banda está ensaiando 2 horas, manda chegar no mesmo horário, meu irmão. Se é para chegar 4 horas, chega 4 horas. Nós vamos ensaiar das 4 às 6? Não. Nós vamos ensaiar das 5 às 6. 1 hora nós vamos ficar aqui orando, clamando pela sua vida. Nós vamos orar 1 hora de joelho. Coloca os músicos para orar. Músico gosta de tocar. Ah, que maravilha. Mas ler Bíblia e orar não é com músico. Coloca um músico aí para trazer uma palavra. Você vai ouvir cantiga de rato. Ele não sabe nem para onde vai. Manda ele abrir o livro de Sofonias, ele está pensando que você está falando de sanfona. Não é sanfona, é Sofonias. Eu estou falando dessa classe porque eu trabalho com esse povo. Só que aqui a corda puxa para um outro lado. Eu não sou muito bem quisto por aqui não, viu, irmãos? Tem aqueles que me amam, mas tem aqueles que me querem bem longe. Mas sabe, queridos, o que eles não entendem é que o amor à palavra nos leva a ser assim. Não dá para brincar mais. É hora de reforma. O rei Josias tomou essa posição. E sabe o que aconteceu? Os olhos dele não contemplaram a desgraça que o Senhor trouxe para a nação. Leia o capítulo todo e você vai ver isso. Não esqueça de ler o livro de Sofonias. Sabe, depois que nós encerrarmos essa mensagem, depois que você ouvir isso, pegue nas mãos dos seus familiares e peça ao Senhor: Deus, ajude agora o teu templo ser transformado. Nós queremos a tua presença na nossa vida. Queremos que o teu Espírito venha de uma maneira gloriosa e tremenda, para que nós sintamos a tua presença dentro de nós. Quando falarmos para o ímpio, ele perceba que o brilho da tua casa está aos seus olhos. Eles vão dizer: como pode você, no meio de uma crise como essa, estar rindo, estar sorrindo? Sabe por quê? Porque o meu governo, o meu general é Cristo, e ele está na minha vida com coronavírus ou sem corona. Deus é Deus. Deus é Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu disse para minha esposa outro dia: se o corona me pegar, glória a Deus. Se ele não me pegar, glória a Deus. Se o corona me matar, glória a Deus. Se ele não me matar, glória a Deus. Uma coisa eu sei que eu devo fazer todos os dias: com corona ou sem corona, glória a Deus. Que Deus abençoe você, a sua família, a sua vida. Que a palavra de Deus faça um efeito, inunde a tua alma. Que assim como o servo no Salmo 42 desejava ardentemente um ribeiro de água. E sabe por que ele desejava? Porque você sabe que o cervo, ele tem um cheiro muito apurado da carne. Quando ele passa muito tempo sem beber água, começa a exalar um odor do seu corpo, e o predador começa então a traçar um plano para tragá-lo.
E o cervo percebe que está sendo perseguido pelo predador. Então ele deseja arduamente um ribeiro de água para mergulhar. E quando ele encontra, querido, ele mergulha. E quando ele sai das águas, não tem mais aquele cheiro de carne. E o predador não sabe mais aonde ele está. Você compreende que quando você mergulha no ribeiro de água da palavra de Deus, da oração, da adoração, nada poderá tragar a tua santidade, o teu caráter, a tua moral, a tua reputação como cristão. Como cristão. Nada. Mergulha nesse ribeiro. Faz reforma no templo. Chama a tua família, desliga um pouco a Sky. Tem muito cristão escaindo. Desliga um pouco isso. É hora de ativar o botão da palavra. É hora de aceitar o convite de Mateus 11, 28, 29 e 30. Você sabe o que é que diz? Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não precisa se preocupar. Vá para ele e coloque: Senhor, não dá para carregar isso. É demais para mim, mas eu sei que tu podes por mim. E em ti eu posso todas as coisas, porque é o Senhor que me fortalece, como disse Paulo a Filipenses 4,13. Querido, em nome de Jesus Cristo, faça a diferença nesse caos. Faça a diferença nesse caos. Não seja conduzido pela mídia, seja conduzido pela palavra. Seja conduzido pelo Espírito Santo. É hora de fazer reforma. É hora de viver a palavra. É hora de dar testemunho de cristão. Tem cristão que está brigado com outro cristão dentro do templo. Tem músico que está brigado com outro músico dentro da banda. Estão tocando os hinos, mas não se falam. Tem raiva um do outro. Tem gente que na hora da palavra está lá fora, olhando não sei o que. Meu Deus, que conversa que é essa? Sabe por quê? Porque é hora de fazer reforma. Deus abençoe, meus irmãos. Saudade, tá? Carlos, meu irmão pastor querido, sempre que eu lembro a história de Cristo, eu lembro muito de você quando eu ouço essa canção. Eu lembro muito quando você cantava: sempre que eu lembro a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção. E que essa história ela não seja esquecida por mim e nem por vocês. Espero que o Senhor Jesus me dê a graça de poder revê-los outras vezes, poder abraçar o povo que um dia vai morar no céu. Deus abençoe. Daniel, perdoa pelo tempo que passei. Saudade de todos. Beijo no coração. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém.